Fala, fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? André Carvalho aqui mais uma vez com vocês e hoje vamos falar aí sobre cálculo do lucro presumido com uma ótica da ECF, tá? A gente vai entrar dentro lá da ECF e fazer o cálculo ali com vocês, mas quando eu falo ECF é dentro dos códigos ali de ajuste, dentro dos campos, né, obrigatórios ali da ECF. Eu não vou abrir aqui com vocês o aplicativo da ECF, mas vou mostrar como se fosse dentro da ECF para que vocês tenham um entendimento de como é feito esse cálculo do lucro presumido de CSLL e RPJ dentro da ICF, tá? Então você vai entender. Então, para quem já conhece nosso trabalho, deixa teu like, já comenta e compartilha. E para quem não conhece ainda, dá uma vasculhada aí no nosso conteúdo, que você vai ver com um conteúdo bem legal. A gente sempre está trazendo toda semana aqui conteúdo para vocês. E segue a gente no Instagram, no TikTok, se inscreva aqui no canal para que a gente fortaleça cada vez mais a nossa comunidade que está no WhatsApp. Agora a gente está com o grupo 2, né? O grupo um já lotou lá, graças a Deus, nosso grupo lá está de vento e pouco. E se você também quiser conhecer um pouco mais do nosso parceiro Veri Soluções, você vai clicar no QR Code que está aparecendo aqui e falar com o consultor César, tá? Fala que veio do canal Seu Contador, do André Carvalho, que você vai ter um super desconto lá para você adquirir a plataforma. Você não conhece a Veri ainda? Então preste atenção agora no que eu vou te mostrar sobre a Veri Soluções. Fala, fala, contabilistas do meu Brasil. Então, olha só, aqui nós somos parceiros da Veri, tá? Veri Soluções, aqui você está vendo aqui o dashboard, né? Então, a Veri, pessoal, é para você, contador, que quer consultar todos os seus clientes num só lugar, tá? Você não precisa entrar no ECAC mais. Você pode, com a Veri, acessar todos os teus clientes aqui, ó, diagnósticos, o DAS, comprovante. Você pode recalcular o DAS para o cliente aqui por dentro, sublimite do Simples, DEFIS, dívida ativa, PGDAS, ausência de declarações. Ele te dá um mapeamento de todos os teus clientes. Então, se você quer facilidade e praticidade, é com a Veri Soluções. Voltamos aqui, pessoal. Então, se você quer mesmo a Veri Soluções aí no teu escritório, aqui embaixo também tem um link que você clica e já fala direto com o César lá, que é o consultor, tá? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. O que que acontece, tá, pessoal? A gente, fazendo o cálculo do lucro presumido, a gente vai precisar de quê? De informações da receita da empresa. Então, a gente tem que estar ali com o balanço fechado, né? A gente tem que estar com o balanço mês a mês ali fechado. Então, aqui eu trouxe um modelo para vocês de um balanço. E qual o ponto mais importante aqui para a gente? Vai ser o ponto das receitas operacionais, tá? As receitas operacionais. Para quem não entende ainda o lucro presumido, o que que acontece? O lucro presumido, quando você vai... Vou mostrar aqui para vocês, ó. O lucro presumido, ele existe uma tabela, né? É claro que existem mais atividades, mas as tabelas mais utilizadas, vamos dizer assim, são essas aqui, tá? Que a gente tem lá comércio 8%, né? Serviço 32%. Então, ele te dá uma presunção e dessa presunção você aplica uma alíquota do imposto. Então, isso aqui é o percentual de presunção, ainda não é a alíquota do imposto, né? Então, você precisa ter esse entendimento para entender o lucro presumido. Então, se eu tenho lá um faturamento de R$ 100 e o meu lucro presumido é de 8%, então eu aplico 8% em cima de 100, eu vou ter aqui R$ 8, né? E depois eu aplico 15% do imposto de renda, e é claro que se ultrapassar ali os 60 mil trimestral, eu tenho ali também que aplicar os 10% de adicional. Então, por isso que eu trouxe aqui o balanço dividido em trimestre, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre, porque a gente vai precisar dessas informações lá na frente. E aqui também eu já marquei quais são as informações mais necessárias aqui para que a gente consiga levar esse faturamento lá para o cálculo do lucro presumido dentro da ICF. Então eu tenho aqui produção do estabelecimento, que vai caracterizar um comércio, uma venda, e eu tenho também prestação de serviço, mas aqui embaixo eu tenho descontos incondicionais concedidos e também devolução de vendas, que eu preciso automaticamente abater no meu faturamento de produção, de venda do estabelecimento, porque eu não posso calcular, né, imposto em cima de devolução de venda, né, pessoal? Não posso calcular, porque eu já fiz esse cálculo na hora que eu vendi. Se houve uma devolução, automaticamente eu não posso calcular em cima de novo, senão vai ser bitributação, tá? Então, eu fiz esse checkout aqui, fiz esse checklist, olhei tudo. Para onde que eu levo essas informações, tá? Eu vou levar essas informações para dentro da ICF. Então, a ICF ela vai ter lá o registro P200 e o P300, que ele vai te mostrar isso, tá? Então, é muito importante que você conheça, pessoal, essas informações. Para você que tem dúvida, lá na central do SPED, no site do SPED, existe uma tabela chamada de tabela dinâmica, tá? Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tenho essa tabela dinâmica aqui.
tabela dinâmica aqui, ó, da ECF, tá? Vou abrir aqui para vocês para mostrar para vocês, que ela é bem legal porque ela vai mostrando detalhadamente tudo que você precisa fazer e informar dentro da ECF. Por exemplo, pode ver aqui, ó, que a gente tem vários registros aqui, né? Então, se o nosso que a gente está fazendo aqui é o P, você vai só passando aqui, ó, tá? Você vai passando até chegar no P, aqui. Vamos pegar lá o P200, por exemplo, ó. Chegou o P100, P100, P130, cadê aqui, ó? P200, ó. Então, se a gente está querendo fazer aqui o registro P200, ele vai detalhar tudinho que tem dentro do P200, ó. Receita bruta sujeito a 32%, valor da receita bruta sujeito ao percentual. Ele vai explicar o que precisa informar em cada linha, né? Então é importante que você tenha esse entendimento, tá? Voltando aqui para o cálculo, então, nesse primeiro momento dentro da ICF, o que a gente precisa fazer? A gente precisa segregar as receitas, né? O que é isso, André? Segregar as receitas. Eu tenho que separar o que é venda e o que é serviço. Então, por exemplo, se eu sei que a minha venda, o percentual é de 8% de presunção, então eu coloco aqui, ó, vendas do primeiro trimestre, vendas de produção. Você pode ver aqui que o valor está diferente, né? Porque aqui foi 22 milhões, ó. 22 milhões e 955 mil. E lá no outro já está 22.198 mil, né? 22 milhões e 198 mil. Por quê? Porque esses 22 milhões é 22 milhões menos os descontos e menos as devoluções de vendas. Aí eu chego na minha base de cálculo. E eu faço isso em todos os trimestres. Ó. Trago do primeiro trimestre, trago do segundo trimestre, do terceiro trimestre e também do quarto trimestre, tudo aqui para dentro da apuração. Isso aqui é quando eu estou fechando a ICF no exercício seguinte, tá? Eu tenho que estar com essas informações todas detalhadas dentro do sistema para me conseguir trazer essas informações bem certinhas. Então, depois eu coloco aqui também o percentual de 32%, que é o serviço. Aqui no meu balanço, ele não fala quais são, se teve algum desconto, se teve alguma coisa, então eu lanço o valor que está no balanço, né? Então eu venho aqui e lanço o valor que está no balanço, 11.150, 13.000, 16.000 e 4.800 reais. Então aqui eu já montei, tá, o resultado da aplicação dos percentuais, né, sobre a receita bruta ajustada. Ó. Então ele já traz aqui, ele já faz esse ajuste, tá? E aí ele traz aqui para mim as informações já com tudo feito certinho, já com as presunções. Você pode ver que eu fiquei com uma presunção aqui de 1 milhão, fiquei com uma base de 1 milhão, aqui fiquei com uma base de 2 milhões, aqui eu fiquei com uma base de 1.694.000 e aqui com uma base de 1.980.000 para cálculo do imposto de renda. E aqui embaixo vem as outras informações, que é os rendimentos e ganhos líquidos de aplicação de renda fixa e renda variável, né? Que por aqui, pessoal, você não tem como escolher se você vai ser regime de caixa ou competência. Tá? Quando se fala em rendimento de ganhos líquidos por aplicação financeira, sempre vai ser por regime de caixa, tá? Por isso que você precisa analisar os extratos de aplicações financeiras, você precisa fazer um controle à parte, porque esse valor ele vai ser registrado e pago o imposto aqui quando realmente você realizar a operação. Né? Você tiver o ganho lá com a aplicação, você fizer uma venda, você fizer a realização daquela aplicação financeira. Então ele entra também para cálculo. André, por que ele não entrou aqui em cima para ser calculada a presunção? Porque essas aplicações aqui, juros sobre capital próprio, demais rendas e receitas com ganho de capital, elas não têm aplicação de presunção, tá, pessoal? É a aplicação de 15% direto em cima do valor desses ganhos. Então, se o teu cliente ele faz algum tipo de investimento, algum tipo de aplicação, você precisa pedir o extrato dele dessas informações para que você consiga também registrar isso dentro do balanço e também, consequentemente, trazer essas informações para dentro da ICF, tá? Então, você pode perceber que aqui, ó, já aumentou, né, a base, já foi para 2 milhões. Nesse segundo trimestre foi para 2 milhões e 195. Aqui já foi para 1 milhão 735 e aqui já foi para 2 milhões 033. Então, essa daqui, essa última linha é a base de cálculo sobre o lucro presumido. É sobre essa base que eu vou aplicar o valor de 15% conforme está aqui, ó, tá? Eu pego aqui os 15% e aplico aqui na minha base de cálculo, que automaticamente eu vou chegar ao valor de 308.270 de imposto de renda a pagar. E como aqui ultrapassou os 60 mil do trimestre, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso aplicar também uma alíquota de 10% sobre o excedente. André, como é que é feito isso? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Se a gente teve aqui 2 milhões 055, 138 e 53, foi esse o valor?
a gente tem que considerar aqui menos 60 mil, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui 60 mil, tá? Opa, coloquei foi 600 mil, 60 mil. E aqui eu vou encontrar a base do adicional. Como é que é a base do adicional? É o valor da base de cálculo menos os 60 mil, tá? Do trimestre. Então eu vou chegar ao valor de 1.995.000, né? 1.995.000. Aí eu pego esse 1.995.000 vezes 10%, né? Deixa eu ver como é que vai ser aqui. Aqui, ó. Deu 199.513,85, que é o mesmo valor que está aqui, ó. Então eu pego o valor da base menos os 60 mil, que é 20 mil por mês, né? Tudo que eu passar de 60 mil de lucro presumido no trimestre, ele vai ter um adicional de 10% de imposto de renda sobre o excedente, tá? Então eu excluo os 60 mil, então em cima de 1.995.000 eu aplico mais 10% e está aqui o meu valor. Então, no primeiro trimestre eu tive 507 mil reais de imposto de renda para pagar. No segundo trimestre, 542 mil. No terceiro trimestre, 542. E no quarto trimestre, 502, sempre aplicando o mesmo entendimento, né? Aqui pode ser que haja, dependendo da empresa, imposto retido na fonte. Eu preciso preencher essas informações, se tiver, né? Imposto retido na fonte. Existe uma coisa aqui que muita gente não sabe, não tem conhecimento, que é uma redução para clientes adimplentes, né? Eu acho que praticamente nenhuma empresa acaba ganhando esse desconto por adimplência de imposto. Então, é uma coisa bem rara de se ver, tá? Então, a grosso modo, seria esse cálculo aqui, ó, do imposto de renda por dentro da ICF. Agora vamos ver como é que a gente faz esse cálculo por dentro da CSLL, tá? Por dentro da CSLL. Vai ser o mesmo sentido, pessoal. Eu vou trazer lá o faturamento do primeiro trimestre, o faturamento do segundo trimestre, do terceiro trimestre e do quarto trimestre, ok? Trouxe o faturamento de serviço também, igual, e vou aplicar aqui também depois. É claro que a presunção aqui da CSLL para comércio ela é 12%, tá? Ela não é 8% igual no imposto de renda. Agora, a de serviço ela se mantém igual, tá? Então, eu coloco aqui também o juros sobre capital próprio e as demais receitas com ganho de capital, porque isso também vai fazer a variação da minha base de cálculo. Então, eu faço a mesma coisa. Aqui não tem adicional, então eu aplico 9% aqui, ó. Aplico 9%, tá? Sobre a base de cálculo aqui do imposto, tá? Vocês estão conseguindo visualizar bem aí? Aplico 9% sobre a base de cálculo do imposto. Então, o que que acontece aqui, tá? Automaticamente, eu tenho aqui já a minha CSLL aparecendo para pagamento aqui. Então, a mesma coisa no segundo trimestre, a mesma coisa no terceiro trimestre, a mesma coisa no quarto trimestre. Você consegue ver que a CSLL apurada foi 264 mil no primeiro, 294 no segundo, 232 no terceiro e 272 no quarto trimestre, tá? Então eu consigo ter o cálculo todo pronto, tá bom? E aí, se você quiser entender um pouco mais sobre todas essas operações aqui, você pode vir aqui nos comentários, tá? Que eu vou deixar para vocês aqui na planilha. Se você quiser receber essa planilha, você pode inclusive entrar no nosso grupo do WhatsApp, que tem um link aqui embaixo, que eu vou mandar essa planilha lá para vocês, ó. Aqui ele está explicando sobre todos os registros que a gente está falando aqui nessa aula, tá? Você quer entender um pouco mais sobre o P200? O que que é? Ó, é o valor do juros sobre capital próprio, que está lá na Lei 9.249 de 1995, auferidos no trimestre. Então aqui ele vai explicar tudo isso para vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, falando sobre esse cálculo aí na ECF, né? Trazendo mesmo pela ECF para que você tenha esse entendimento. Peguei uma empresa de lucro presumido, eu sei que no próximo exercício eu tenho que fazer o envio da ECF, FD Contribuições e tudo mais para que você fique dentro do rigor com o fisco. Então, se você quiser também ver as próximas aulas que nós vamos trazer aqui sobre lucro real, continua acompanhando nosso canal e vamos junto. Grande abraço, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala, fala, contabilistas do meu Brasil. Então, olha só, aqui nós somos parceiros da Veri, tá? Veri Soluções, aqui você está vendo aqui o dashboard